Em 1973, um agente da KGB memorizou 47 páginas de documentos confidenciais em menos de 3 minutos. Sem anotações, sem fotografar, apenas olhando. E o que eu vou te revelar agora, talvez não devesse ser público. Você já se perguntou por que os espiões soviéticos eram considerados os mais perigosos do planeta? Por que a CIA gastou bilhões tentando entender como eles operavam? A resposta não estava nas armas, nem na tecnologia, estava na mente. Durante a Guerra Fria, existiu um programa que nunca deveria ter vazado. Codinome: Projeto Síntese. E dentro dele havia um protocolo específico, um protocolo que transformava cérebros comuns em máquinas de memorização absoluta. Agentes que antes esqueciam nomes e rostos passaram a recordar conversas inteiras, palavra por palavra, plantas de edifícios, códigos, sequências numéricas de centenas de dígitos. Tudo isso em apenas 21 dias de treinamento. Eu sei o que você está pensando. Isso é impossível. Memória fotográfica é coisa de filme. E é exatamente isso que eles queriam que você pensasse. Mas em 1991, com a queda da União Soviética, milhares de documentos foram desclassificados. E entre eles estava o manual completo dessa técnica. Eu passei meses estudando esses arquivos, cruzando informações, verificando fontes, e o que eu descobri mudou completamente minha forma de ver a memória humana. Porque a verdade é brutal. Seu cérebro já é capaz de fazer isso. Você só nunca foi ensinado a ativá-lo. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar exatamente como esse experimento funcionava. Os nomes reais dos agentes que participaram. As provas documentais que comprovam tudo isso. Os riscos que alguns pagaram com a própria sanidade. E mais importante, os 5 passos exatos que você pode começar a aplicar hoje, sem equipamentos, sem drogas, apenas usando protocolos que custaram décadas de pesquisa secreta para serem desenvolvidos. Mas antes de continuar, preciso te fazer um alerta. Essa técnica não é um truque de festa. Ela foi desenvolvida para operações de campo, para situações de vida ou morte. E alguns dos efeitos colaterais? Bem, você vai entender por que ela foi eventualmente abandonada. Se você está pronto para ver o que existe do outro lado da capacidade humana, não pisque. O ano era 1968. Moscou. A Guerra Fria estava no auge. E dentro do Lubyanka, o infame quartel-general de KGB, um homem chamado Viktor Shemov, recebia uma missão impossível. Shemov era que chamavam de observador de elite, um agente especializado em infiltração passiva. Sua função era entrar em embaixadas ocidentais, participar de recepções diplomáticas e memorizar tudo. Cada rosto, cada nome, cada fragmento de conversa. O problema? Shemov tinha uma memória comum, como a minha. E isso estava custando operações. Foi então que o general Oleg Kalugin, um dos homens mais poderosos da inteligência soviética, convocou uma reunião de emergência. A pauta: encontrar uma forma de criar supermemorizadores artificiais. Imagine a cena. Uma sala sem janelas, fumaça de cigarro, e os melhores neurocientistas da União Soviética sentados à mesa, recebendo uma ordem direta. Vocês têm 2 anos para resolver o problema da memória. Recursos ilimitados. Sem restrições éticas. Sem restrições éticas. Esse era o tipo de liberdade que só existia atrás da cortina de ferro. O projeto foi batizado de Síntese, e a liderança científica ficou nas mãos de um homem cujo nome você provavelmente nunca ouviu. Dr. Alexander Luria. Luria não era um cientista comum. Ele era considerado o pai da neuropsicologia soviética. Um gênio que havia passado décadas estudando casos extremos de memória humana. E ele tinha um segredo. Anos antes, Luria havia encontrado um homem chamado Salaman Chereshevsky, um jornalista com uma condição que desafiava a ciência. Ele não conseguia esquecer, literalmente, cada sensação, cada imagem, cada palavra que ele experimentava, ficava gravada permanentemente em sua mente. Chereshevsky foi estudado por mais de 30 anos, e Luria documentou tudo em um livro que se tornaria lendário nos círculos de inteligência. A mente de um mnemonista. A KGB queria transformar esse dom raro
em uma habilidade ensinável. E foi exatamente isso que o projeto Síntese tentou fazer. Os primeiros voluntários foram selecionados em 1969. 20 agentes. Todos jovens. Todos com QI acima de 130. E todos absolutamente desesperados para provar seu valor. O treinamento acontecia em uma instalação secreta nos arredores de Leningrado, sem contato com famílias, sem correspondência, desaparecidos do mundo por 21 dias. O que acontecia dentro daquelas paredes só foi revelado décadas depois. Alguns agentes relataram experiências transformadoras. Outros nunca mais foram os mesmos. Nas primeiras semanas, as técnicas pareciam simples demais para funcionar. Exercícios visuais, rotinas de respiração, padrões de sono alterados. Mas havia algo mais. Algo que os documentos oficiais chamavam apenas de protocolo de imersão sensorial. E era aí que as coisas começavam a ficar estranhas. Os agentes eram submetidos a câmaras de privação sensorial. Horas de escuridão absoluta. Silêncio total. Até que seus cérebros, desesperados por estímulo, começassem a criar conexões que não existiam antes. Era brutal. Era antiético. E segundo os relatórios, era devastadoramente eficaz. Ao final dos 21 dias, a maioria dos agentes reportava capacidades que antes consideravam impossíveis. Mas nem todos sobreviveram intactos. Agora, vem a parte que você realmente quer saber. Como isso funcionava? Os documentos desclassificados em 1992 revelaram que o projeto Síntese operava em 3 fases distintas, e cada fase tinha um propósito neurológico específico. Presta atenção, porque o que eu vou te explicar agora é o coração do protocolo. Fase 1. Recalibração sensorial. Durante os primeiros 7 dias, os agentes eram submetidos a um regime brutal de privação e superestimulação alternadas. Pela manhã, 2 horas em tanques de isolamento. Água na temperatura corporal. Escuridão absoluta, sem som. O cérebro, privado de estímulos externos, começava a amplificar sua capacidade de processar informações internas. À tarde, bombardeio sensorial controlado. Luzes estroboscópicas, sons em frequências específicas, entre 8 e 12 Hz, o que hoje chamamos de ondas alfa. Imagens projetadas em velocidade crescente. O objetivo, forçar o cérebro a alternar rapidamente entre estados de foco extremo e relaxamento profundo. Criar o que os soviéticos chamavam de plasticidade neural induzida. Estudos modernos confirmam. Essa alternância realmente acelera a formação de novas conexões sinápticas. Os soviéticos descobriram isso 50 anos antes. Fase 2. O Palácio da Memória Soviético. Você provavelmente já ouviu falar da técnica do Palácio da Memória. Associar informações a locais imaginários. Mas a versão soviética era diferente. Os agentes não criavam palácios genéricos. Eles reconstruíam, mentalmente, locais reais que conheciam intimamente. A casa da infância, a escola primária, o apartamento dos avós. E então, através de sessões guiadas que duravam até 6 horas, eles caminhavam por esses locais repetidamente, memorizando cada detalhe, cada textura, cada chiral. Segundo os relatórios, após 5 dias, os agentes conseguiam habitar esses espaços mentais com clareza fotográfica, e qualquer informação depositada nesses locais ficava gravada permanentemente. Um agente chamado Dmitry Volkov, nome de Sicode Sombra, relatou conseguir armazenar até 200 itens distintos em uma única caminhada mental de 10 minutos. Isso representava uma melhoria de 1400% em relação à sua capacidade anterior. Fase 3. Consolidação noturna. Esta era a parte mais controversa. Durante a 3ª semana, os agentes tinham seu sono rigorosamente controlado. Acordados a cada 90 minutos, exatamente no final de cada ciclo REM, para repetir os exercícios de memorização. A teoria, o sono REM, é quando o cérebro consolida memórias de curto prazo em armazenamento de longo prazo. Interrompendo esse processo repetidamente, os soviéticos acreditavam que podiam forçar uma consolidação mais intensa durante as fases permitidas. Os dados eram impressionantes. Em testes padronizados de retenção, os agentes que completaram o protocolo
apresentavam scores 312% acima da média populacional. Mas havia um custo. Os mesmos documentos que celebravam os sucessos continham páginas inteiras de advertências. Instabilidade emocional observada em 73% dos participantes. Episódios de dissociação relatados após a segunda semana. Um sujeito desenvolveu incapacidade permanente de distinguir memórias reais de construídas. O projeto Síntese estava criando mentes extraordinárias, mas também estava quebrando algumas delas. O que eu vou te contar agora não estava nos documentos oficiais. Veio de entrevistas, depoimentos de agentes que participaram do programa e fugiram após a queda da URSS. Em 1971, algo deu terrivelmente errado. Um agente chamado Alexei Petrov, 27 anos, considerado o mais promissor da terceira turma, começou a apresentar comportamentos estranhos. Petrov havia atingido níveis de memorização nunca antes registrados. Ele conseguia reproduzir, palavra por palavra, conversas que havia escutado semanas antes. Desenhava plantas de edifícios com precisão milimétrica após uma única visita. Seu cérebro tinha se tornado uma câmera. Mas havia um problema. Petrov não conseguia mais parar. Ele memorizava tudo. Cada rachadura no teto, cada padrão no carpete, cada expressão facial de cada pessoa que cruzava seu caminho. Seu cérebro havia perdido a capacidade de filtrar o que era importante do que era ruído. Em suas próprias palavras, registradas em um relatório médico classificado, minha mente se tornou uma prisão de detalhes. Eu fecho os olhos e vejo tudo. Cada imagem que já vi, todas ao mesmo tempo. Não consigo parar. Petrov foi removido do programa, oficialmente, por questões de saúde. Na realidade, ele passou os 2 anos seguintes em uma instalação psiquiátrica militar. E ele não foi o único. Dos 60 agentes que participaram das 3 primeiras turmas do projeto Síntese, 7 desenvolveram o que os médicos soviéticos chamaram de síndrome de sobrecarga menêmica, uma incapacidade patológica de esquecer. 4 nunca se recuperaram completamente. Mas havia outro risco. Um que os cientistas não previram: a manipulação do sono durante a fase 3 estava causando danos permanentes nos ciclos circadianos dos agentes. Mesmo anos depois de completarem o treinamento, muitos relatavam insônia crônica, pesadelos vívidos que se misturavam com memórias reais, dificuldade em distinguir o que era sonho do que era lembrança. Um ex-agente, em entrevista anônima para uma revista científica ocidental em 1998, descreveu assim: "Eu me lembro de tudo com perfeição, inclusive de coisas que nunca aconteceram. Meu cérebro criou memórias falsas, tão reais quanto as verdadeiras. E eu não sei mais qual é qual." Em 1974, o projeto Síntese foi oficialmente encerrado. Mas não porque fracassou. Pelo contrário, os resultados eram bons demais, perigosos demais. A liderança da KGB concluiu que criar supermemorizadores era possível, mas o custo humano era alto demais para ser escalável. O programa foi arquivado, os participantes foram dispersados, e as técnicas foram enterradas em arquivos classificados por quase 2 décadas, até 1991, quando tudo veio à luz. E aqui está o que ninguém te conta. As versões modernas dessas técnicas, as que eu vou te ensinar daqui a pouco, foram refinadas para eliminar os riscos mais graves, sem privação de sono extrema, sem isolamento sensorial prolongado, apenas os elementos que funcionam, sem os que destroem. Agora, a parte que realmente importa. Como você pode usar isso, hoje, sem arriscar sua sanidade? Eu passei meses destilando o protocolo Síntese em 5 passos que qualquer pessoa pode aplicar, sem equipamentos especiais. Sem arriscar sua saúde mental, pega um papel ou abre o bloco de notas do celular. Porque isso você vai querer anotar. Passo 1. Construa seu palácio base. Escolha um local que você conhece profundamente. Sua casa, sua escola antiga. O caminho que você fazia para o trabalho. Durante os próximos 3 dias, faça o seguinte. Toda noite, antes de dormir, feche os olhos e caminhe mentalmente por esse local. Devagar anota cada detalhe, cada porta,
cada móvel, cada textura. Quanto mais vívido, mais poderoso seu palácio se torna. Passo 2. O exercício dos 8 segundos. Todo dia, 3 vezes por dia. Faça isso. Olhe para qualquer cena à sua frente por exatamente 8 segundos. Pode ser uma página de livro, uma prateleira, o rosto de alguém. Depois, feche os olhos e tente reconstruir cada detalhe mentalmente. Comece com coisas simples. Em 2 semanas, você vai se surpreender com o que consegue capturar. Este exercício foi o núcleo do treinamento inicial soviético. Simples, mas devastadoramente eficaz. Passo 3. A associação absurda. Os melhores memorizadores do mundo não memorizam informações. Eles criam histórias absurdas. Precisa lembrar de uma lista de compras? Não repita leite, ovos, pão, como um robô. Em vez disso, imagine uma vaca gigante botando ovos em cima de um pão que flutua no céu. Quanto mais bizarra a imagem, mais impossível de esquecer. Os agentes soviéticos eram treinados a criar essas associações instantaneamente. E você pode fazer o mesmo. Passo 4. O ciclo de revisão espaçada. Aqui está um segredo que os soviéticos descobriram décadas antes da ciência ocidental. A memória se fortalece em intervalos específicos. Aprenda algo hoje, revise amanhã. Depois em 3 dias, depois em 1 semana, depois em 1 mês. Esse padrão, 3, 7, 30, é o algoritmo natural do seu cérebro para consolidação permanente. Passo 5. O ritual noturno de consolidação. Este é o elemento mais poderoso e o mais subestimado. Toda noite, nos 10 minutos antes de dormir, faça uma revisão mental do seu dia. Não de forma vaga, de forma cinematográfica. Reconstrua cada cena importante em detalhes vívidos. O que você comeu no café da manhã? Qual era a cor da camisa da primeira pessoa que você viu? Este exercício ativa os mesmos mecanismos de consolidação que os soviéticos manipulavam com privação de sono, mas de forma segura. Aplique esses 5 passos por 21 dias consecutivos. Não pule um dia sequer. E observe como sua capacidade de reter informações se transforma completamente. Eu fiz isso. Milhares de pessoas que seguem este canal fizeram isso. Os resultados são reais. Sua mente é capaz de muito mais do que você imagina. Você só precisa ativá-la. Você aprendeu sobre um programa secreto soviético que transformou agentes comuns em máquinas de memorização. Você viu as provas de que isso funcionava e os riscos que custaram a sanidade de alguns dos melhores espiões da Guerra Fria. E você recebeu um protocolo de 5 passos que destila décadas de pesquisa secreta em algo que você pode aplicar, começando hoje. Mas eu preciso ser honesto com você. O que eu te mostrei aqui é apenas o começo. O projeto Síntese tinha 3 níveis de treinamento. O que eu cobri hoje foi o nível 1, memória visual e verbal básica. O nível 2 era dedicado a algo muito mais perturbador. Chamava-se leitura fria avançada. A capacidade de memorizar e analisar comportamentos humanos tão rapidamente que você conseguia prever o que uma pessoa ia fazer antes dela mesma saber. Os agentes treinados nesse nível conseguiam identificar mentiras com 94% de precisão, detectar vulnerabilidades emocionais em segundos, manipular negociações sem que o outro lado percebesse. E o nível 3? Bem, esse eu nem tenho certeza se deveria mencionar. Envolvia técnicas de influência tão poderosas que foram classificadas como armamento psicológico de categoria 1 pela própria KGB. Se você quer que eu revele o nível 2 no próximo vídeo, deixe aqui embaixo um comentário com a palavra nível 2. Se esse vídeo atingir 5.000 comentários com essa palavra, eu vou saber que vocês estão prontos para ir mais fundo. E tem mais uma coisa. Eu criei um documento, um PDF de 15 páginas que detalha o protocolo completo, que eu mostrei hoje, com exercícios adicionais e um calendário de 21 dias para você seguir. O link está fixado no primeiro comentário. É gratuito. Baixe agora, antes que você esqueça. E sim, foi proposital. Se você chegou até aqui, você é diferente. A maioria das pessoas desiste nos primeiros 2 minutos. Elas querem resultados sem esforço.
Querem transformação sem compromisso. Mas você ficou. E isso me diz que você está pronto para o que vem a seguir. Os próximos 21 dias podem ser iguais aos últimos 21 anos da sua vida. Ou podem ser o início de algo completamente novo. A escolha é sua. Nos vemos no próximo vídeo. Se você sobreviver ao treinamento.